Como se dá o desencarne de crianças ainda antes de nascer? Antes de nascer. Isso. Às vezes, assim, ó, quando é ligado aquele espírito a uma célula, a duas células, né, ao zigoto, aquela célula, aquela primeira formação onde é formado, onde vem o ser humano, vem o feto, até o nascimento, ele tem o livre-arbítrio, o espírito tem o livre-arbítrio. Então, até o momento do nascimento, ele ainda não reencarnou de fato. Ele está ligado àquelas células. Ainda não se deu a reencarnação. Ele é um espírito? Ele sempre é um espírito, né? Só que ligado apenas a um corpo, não como nós, encarnado em um corpo. Sim. A partir do momento que existe essa ligação, essas células se unem fisicamente, né? Ali se liga um espírito através de um laço fluídico. E esse espírito, ele fica ligado durante toda a gestação. Ele fica no estado de topor, uma coisa meio que se preparando para esse novo momento, né? Mas, enquanto não se dá o nascimento de fato, enquanto ele não, a reencarnação não se dá em vias de fato, ele tem o livre-arbítrio para desistir. Então, às vezes, quando uma gestação não vai até o final, o feto morre antes do nascimento, pode que seja uma desistência do próprio espírito, né? Desiste por algum motivo, por às vezes pelas provas que ele já sabe que vai ter que passar, provas físicas, né? Ele desiste da encarnação. Pode acontecer. Também pode acontecer que seja só uma prova para os pais. Às vezes, uma família tem que passar por um momento de essa prova difícil que é a perca, não conseguir conceber um filho, né? Tem vários motivos que levam uma encarnação passar por essas provas. Hoje a gente vê no nosso dia a dia, no nosso mundo contemporâneo, tu vê várias coisas acontecendo, né? De pessoas não valorizarem a vida, mulheres que abortam como se fosse aquele ser simplesmente um pedaço de carne, pais e mães que acabam negligenciando a vida dos filhos, muitos acabam matando os filhos, isso a gente vê todos os dias na televisão, nas notícias, né? Então, assim, pode que quando desencarnam, vão para o mundo espiritual, entendem a falta que fizeram, mas não adianta só entender a falta. A gente tem que mostrar que realmente entendeu. E a forma da gente mostrar é passar por aquilo. Passar na encarnação posterior por coisas que realmente nos provem, realmente ele pagou essa dívida, né? E às vezes o pagar a dívida é na perda, né? Não poder conceber uma criança, ter a vontade, evoluímos, a gente sabe o amor, sentir o amor pelo outro, mas ainda não poder, ter que passar por esse tempo, né? E muitas vezes pode que, por ser uma gestação inviável, né? Por saber que não vai ter um final, que não vai ter uma encarnação de fato, pode que venha simplesmente o corpo físico e nem o espírito ligado a ele, que é só uma prova para os pais, né? Então aquele corpo às vezes nasce só a parte física, né? Mas não tem viabilidade, porque é só um corpo sem um espírito, não tem viabilidade, não procede. Não. Daí pode acontecer, como eu disse, de como tem uma prova para os pais
E dentro do mundo espiritual já se sabe que é só prova para os pais. Não vai ter viabilidade. Às vezes o espírito se dedica, não. É uma prova, eu vou lá e vou ajudar esse povo a passar por essa prova. Mas muitas vezes vem só a parte física, sem uma ligação espiritual, né? Então é só um corpo físico, é só um corpo vital, só tem vitalidade, não tem um espírito ligado, né? E esses espíritos que, no caso, a mãe aborta, o que acontece com eles, assim? Vão para o umbral, voltam? Como acontece daí esse processo da evolução deles? Assim, todos, inclusive esses espíritos, eles têm liberdade, né? Eles têm o livre-arbítrio. Quando se aborta, quando se ceifa uma encarnação, toda uma programação, ela é abortada, entende? São espíritos superiores que programam, mesmo às vezes parecendo uma encarnação difícil, inviável, não tem pai, ou foi um estupro, tem várias coisas, né, que levam, às vezes, eu estou com muitos filhos, não tenho condições de criar mais um e tal. Mesmo, tudo é programado, tudo. Ninguém vem, nenhuma gestação, ela vem por acaso, até porque o acaso não existe. Então, tudo tem uma programação. Parece difícil, mas, às vezes, é uma programação longa. É um resgate de todo aqueles envolvidos, né? Às vezes um resgate para a família, para entender que é a hora de apoiar e não apoiam, né? Viram as costas. Às vezes um resgate para a mãe, para entender que precisa amar, mesmo sendo contrariado, precisa amar aquele ser ali. Às vezes é o resgate para o espírito que muito provocou, ceifou vidas, né? Através do aborto, e agora tem que passar, não que seja obrigado a passar, mas está numa situação onde é bem provável que também seja ceifado, para entender como é isso. Então, assim, é toda uma programação, e uma programação perfeita, por mais que não é que vá ser abortado. Ele sabe das possibilidades de acontecer isso, entendeu? Mas pode que tudo mude, pode que o amor vença, que as pessoas entendam, mudem, aprendam e entendam de uma outra forma aquela gestação e não abortem. É uma gestação que vai, às vezes pode ser que não seja muito longa, mas ela vai ser viável. Então tudo pode acontecer. Moralmente, tudo dentro da nossa encarnação pode ser mudado. Moralmente, tudo pode ser mudado, né? Então, os espíritos vêm, é tipo atravessar entrar no navio e atravessar um oceano sem saber quais são aonde vai chegar, se vai chegar do outro lado, se não vai virar o navio, se vai passar por tempestades, né? Ele entra sabendo das possibilidades, né? Mas não que ela vai abortar porque é o destino. Não. Ela aborta por escolha, pelo livre-arbítrio que tem diante do corpo e por negligenciar a vida de um outro que não pertence a ela, né? Pode fazer a pergunta. Mas, Fábio, e no caso, se a mãe rejeita o bebê, ela leva a gestação até o final e na hora do nascimento ela coloca essa criança para adoção. Uhum. Esse espírito, ele já sabia que não pertenceria àquela família e sim para a outra? Ou como fica esse entendimento? Não. Assim, existe essa possibilidade da rejeição, entende? O que acontece? Aquela mãe, aquele espírito, por prova, é colocado em um lugar onde ele possa vir ser rejeitado. É a prova dele. Mas pode acontecer que a mãe, ao ver, né, ao ter o contato com aquele ser indefeso, pequenininho, ela mude, né, o comportamento e não rejeite. Ela acolhe e aprenda a amar. Às vezes um espírito que
possa vir a ser um inimigo, às vezes, de um outro tempo, né? Mas ele sabe da possibilidade da rejeição, por estar vindo num ambiente onde os espíritos ainda são inferiores, porque uma mãe, independente de que status social esteja, uma mãe que rejeita um filho, não tem como não ser um espírito que ainda precisa de muita evolução, né? Entende? Necessita de muita evolução. Então ele sabe que pode ter essa possibilidade de rejeição, mas pode, como moralmente nada é concreto, vai acontecer. Não. O que tem de fatalidade são nas coisas físicas que durante a encarnação a gente tem que passar, né? Na verdade, fatal é só a morte. Do contrário, a gente tem que passar muitas vezes por provas físicas, né? E essas são imutáveis, às vezes diminuídas, às vezes, mas a gente precisa passar. Agora, tudo que é relacionado à moral, tudo pode ser mudado. Tudo pode ser mudado. Então, o espírito ele sabe que é provável que possa ser rejeitado, né? Mas assim mesmo, ele aceita a encarnação e pode ser tudo mudado. Aquela mulher, ela não precisa doar. Ninguém tem o destino de doar o seu filho. Não está no destino de ninguém. Eu ganhei para mim e eu tenho que dar, né? Não. Às vezes está no nosso destino não tê-los, né? Por faltas que nós cometemos no passado. Mas não está no destino de ninguém tu ter que dar ao teu filho. Não. Tu dá porque tu quer, porque tu negligenciou a maternidade. Isso é outra coisa. Porque por mais difícil que seja a vida, a maternidade é a coisa mais pura que um ser passa, né? Então, nada deveria impedir isso. Nada deveria impedir isso. Mas então isso explica um pouco... Pergunta no microfone. Então isso explica um pouco quando uma pessoa é adotada e já na fase adulta ela tem um sentimento de revolta e muitas vezes não é compreendido pela própria família? Eu entendo já um lado, claro, espiritual e também psicológico, né? Tu imagina assim, como um ser humano se sente se aqueles que vieram para mais amá-lo, para cuidar, para preservar ele, o rejeita, entendeu? Isso não é o natural. O natural é o quê? Vem uma criança e aqueles que são a sua família, pai e mãe, ser ursos, né? Proteger, seria o natural. E às vezes isso sai do script, né? E é normal que saia, a gente vê muitos casos, mas tudo tem que ser resgatado. E às vezes a gente nem entende por que as pessoas passam pelas coisas, mas às vezes tudo tem que ser resolvido. Por mais que a gente evolua, que a gente entenda, eu fiz errado esse negócio aí. Eu peço perdão, eu errei. Ok, é perdoado, Deus perdoa 1000 vezes mil, não interessa as vezes que a gente erra, Deus vai sempre nos perdoar. Só que não vai deixar nos deixar isento de pagar essas contas, né? Só que assim, o que eu vejo através do mundo espiritual e através desse contato direto que eu tenho, essas contas, elas podem ser pagas de forma muito suave, entende? Não interessa o que tu tenha feito, dependendo da tua boa vontade em relação ao outro, em relação a tua forma nova de enfrentar a vida, tu pode pagar isso de uma forma muito suave e às vezes nem sente como paga. Então é importante a gente saber que tudo tem melhora, nada que tu faça não tenha perdão, tudo pode ser perdoado. O importante é que a gente entenda que a gente precisa evoluir.
Isso.